Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 2 do PET do 7º ano do ensino fundamental. Para começar, eu gostaria de fazer uma revisão rápida sobre as regras de adição e subtração envolvendo números inteiros. Se você lembra, lá no início das atividades da semana 1 havia uma sugestão de links de vídeos para que você pudesse assisti-los e assim compreender melhor como funcionam essas operações. E essa compreensão é essencial para que você consiga fazer as atividades da semana 2. Por isso eu vou fazer aqui uma revisão rápida, considerando que você já estudou esse assunto, tá bom? Eu não vou começar aqui tudo do zero, porque senão esse vídeo ficaria longo demais, e o objetivo aqui é resolver as atividades e não te ensinar um assunto novo. Muito bem, pensando de forma básica, pensando na soma de dois números. Nós podemos somar dois números positivos, um número negativo com outro número negativo, ou seja, dois números negativos. Podemos também somar um positivo a um negativo ou um negativo a um positivo. E nesses três casos, nós temos regrinhas a observar. Quando somamos dois números positivos, igual temos aqui nesse exemplo, mais 17 mais 2, o resultado é um número positivo. Essa soma aqui, ela é uma soma que você já está acostumado a fazer, quando você fazia lá 17 mais 2. A única coisa é que foi colocado aqui um sinal positivo na frente desses números para indicar que eles são números naturais, ou números inteiros positivos. E mais 17 mais 2, então, vai ser igual a mais 19. Então, a soma de dois números positivos é um resultado positivo. Uma observação, muitas vezes não vai aparecer um sinal na frente do número. Ok? Nesse caso aqui a gente tem. Mas quando o número aparece sem sinal, é porque ele é um número positivo, ou seja, ele é um número natural. E é muito importante que você saiba disso porque vai acontecer de aparecerem números sem sinais. Aí você já sabe, número sem sinal visível é porque é positivo. E quando nós somamos dois números negativos? Quando a gente soma dois números negativos, o resultado também é negativo. Então, olha, menos 13 mais menos 5 vai ser igual a menos 18. Quando a gente tem a adição de um número positivo com um número negativo, ou de um negativo com um positivo, na prática o que a gente faz é uma subtração. Vou te explicar. Veja nesse exemplo aqui. Nós temos mais 28 mais menos 7, ou seja, nós estamos somando um número positivo a um número negativo. O primeiro passo é fazer a operação de subtração. Mas para fazer essa operação de subtração, a gente tem que esquecer que esses números têm sinais, tudo bem? Então vamos lá. O maior menos o menor no caso, porque nós estamos esquecendo agora, desconsiderando os sinais. Quanto que é 28 menos 7? 28 menos 7 dá 21, correto? E agora, a gente precisa pôr um sinal nessa resposta. Lembra que a gente esqueceu que esses números têm sinais? Vamos olhar agora para esses números ainda sem sinais. Qual dos dois aqui é maior? Esquece os sinais. O maior é o 28. E qual é o sinal do 28? É positivo. Então o resultado aqui vem positivo. Nesse segundo caso aqui, nós temos mais 9 mais menos 11. Nós estamos somando um número positivo a um número negativo. O que eu falei que a gente faz? A gente esquece primeiro que tem os sinais e vamos fazer uma subtração. Aí a subtração a gente vai pegar o maior menos o menor. Esquece os sinais. Então, 11 menos 9 dá 2. Aí agora, para colocar o sinal, a gente tem que olhar aqui. Ó. A gente tem um 9 e tem um 11. Qual desses dois números, esquece os sinais, qual deles é maior? O maior é o 11. Mas qual é o sinal do 11? É negativo. Então vem para cá o sinal negativo. Quer ter certeza? Vamos imaginar, você tinha R$ 9,00 no banco e aí você tirou R$ 11,00. Quanto que ficou devendo para o banco? Você ficou devendo R$ 2,00. Por isso tem um sinal negativo aqui. Nesse terceiro exemplo, nós temos um número negativo somado a um número positivo. Primeiro passo, esquece os sinais e faça uma subtração. Então vamos fazer aqui o maior menos o menor. 39 menos 5 dá 34. E agora, qual vai ser o sinal da minha resposta? Eu venho aqui e olho para esses dois números. Qual deles é o maior? Esquecendo ainda os sinais. O maior é o 39. Aí agora sim, qual é o sinal do 39? O sinal do 39 é mais. Então meu resultado aqui é positivo. E aqui nós temos menos 26 mais 3, um número negativo adicionado a um número positivo. Primeira coisa, esquecer os sinais e fazer uma subtração. Quanto que é 26 menos 3? É 23. Mas a gente precisa pôr um sinal nesse resultado aqui.
Aí agora, ainda esquecendo os sinais, eu olho para qual dos dois números aqui é maior. O maior número que aparece aqui é o 26. Qual é o sinal do 26? É negativo. Então, o resultado é negativo. Isso aqui é uma revisão, uma explicação rápida só para que a gente possa utilizar essas regrinhas aqui na hora de realizar as atividades, tá bom? Mas eu só falei da adição. E a subtração? A gente vai falar sobre a subtração já, mas eu preciso antes relembrar você um conceito, ou se você não sabe esse conceito que eu vou relembrar aqui, talvez é uma oportunidade de você aprender. E é um conceito muito simples de compreender. Vamos falar sobre o oposto de um número. Em vez de oposto, a gente também pode falar simétrico, tá? Lá da palavra simetria. É o mesmo sentido, é a mesma coisa. Falar do oposto de um número é a mesma coisa de falar do simétrico de um número. Veja que aqui nós temos a reta com os números inteiros nessa reta numérica. Olha só, aqui no meio 0, e aí, de um lado nós temos os números positivos, que já são os números naturais. Aqui essa seta indica que esses números eles vão aumentando infinitamente. E do outro lado nós temos menos 1, menos 2, menos 3, ou seja, nós temos os números negativos. A reta também ela vai infinitamente nesse sentido. E aqui eu tenho duas perguntas. A primeira delas é: qual é o oposto ou simétrico de mais 4? É muito simples perceber isso. Olha só, qual é a distância do 4 até o 0? A gente sempre vai tomar o 0 como referência, tá? Vamos ver, a distância do 4 até o 0 é 1, 2, 3, 4. Beleza. Então, do lado positivo, a distância é 4. Qual é o número lá do lado negativo que tem uma distância de 4 unidades até o 0? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. É o menos 4. Então, qual é o oposto ou simétrico de mais 4? É o menos 4. Você viu aqui? Só trocou o sinal. Agora que a gente viu esse exemplo, qual é o oposto ou simétrico de menos 2? Vamos ver qual é a distância do menos 2 até o 0. A gente sempre toma o 0 como referência. 1, 2. E do lado positivo, qual é o número que vai ter uma distância até o 0 de 2 unidades? 1, 2. É o 2 ou mais 2. Os números aqui, repare que eu não coloquei sinal, mas eu já te disse que quando o número não tem sinal é porque ele é positivo. Então, qual é o oposto ou simétrico de menos 2? É o mais 2 ou simplesmente 2. Podemos pensar nisso para outros números. O simétrico de 3 vai ser menos 3. O simétrico de mais 10 vai ser menos 10. O simétrico de menos 50 vai ser mais 50. E entender essa ideia, esse conceito de oposto e de simétrico é fundamental para que a gente consiga realizar a operação de subtração. Olha só, subtrair dois números inteiros é adicionar o primeiro número ao oposto do segundo. Nós temos aqui, olha só, menos 2 menos menos 3. Então, é uma subtração. Eu tenho menos 2, estou subtraindo o mais 3. De acordo com o que está aqui, a subtração de números inteiros é só eu adicionar o primeiro ao oposto do segundo. Então, eu vou fazer menos 2, aí eu vou colocar o menos 2 entre parênteses. Em vez de subtração, o que eu vou ter agora? Eu vou ter uma adição. Mas aí, em vez de somar com mais 3, eu vou adicionar ao oposto de mais 3. Qual é o oposto de mais 3? É menos 3. Aí repare que agora eu estou somando, eu estou adicionando dois números negativos. Valem as regras da adição. A adição de dois números negativos é um número negativo. Menos 2 menos 3 é igual a menos 5. Nesse caso, nós temos 5 ou mais 5. O 5 aqui está sem sinal, mas é porque ele é positivo, ok? Só lembrando. Nós temos 5 menos menos 7. Então, nós estamos subtraindo o menos 7. Vamos aplicar a regrinha, subtrair dois números inteiros é adicionar o primeiro número. Então, vamos escrever o 5 aqui de novo. E eu vou adicionar ele a quem? Ao oposto do segundo. Então, em vez de menos 7, eu vou colocar mais 7. O que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo uma adição de dois números positivos. Valem as regras da adição. Quando eu somo dois números positivos, o resultado também é positivo. 5 mais 7 é igual a mais 12, ou simplesmente 12. Agora que a gente já revisou as regras de adição e subtração de números inteiros, nós podemos resolver
essa atividade aqui. E nós vamos resolver ela junto com a letra A. Só que em vez de escrever as respostas da letra A aqui, eu vou comentar na medida em que eu estiver fazendo as operações, e aí você tem a possibilidade de ir pegando as ideias e construir as suas respostas por escrito se você quiser, tudo bem? Preencha as tabelas de forma que as operações efetuadas sejam verdadeiras. Na primeira tabela, nós precisamos fazer uma soma entre os dois números que aparecem nas duas primeiras colunas. Na segunda tabela, nós precisamos fazer uma subtração, tá vendo o sinal aqui, ó, de subtração, entre os números que estão nas duas primeiras colunas. Só que essas operações elas estão incompletas, então só no primeiro caso aqui que eu tenho que achar o resultado, o valor da soma. Em todos os outros casos eu preciso encontrar um dos elementos da operação, porque o resultado já está dado. Vamos começar aqui da primeira então, olha. Menos 64 é o valor de A e eu preciso somar com o valor de B. Mais 52. O 52 apareceu aqui sem sinal, mas você sabe que quando aparece sem sinal é porque é positivo. Então aqui eu tenho uma adição de dois números inteiros, sendo que um é negativo e o outro é positivo. Você está lembrado da regra? Quando os números têm sinais diferentes, o que eu faço? Eu vou fazer uma subtração esquecendo os sinais. Então eu vou fazer aqui primeiro 64 menos 52, ok? Estou esquecendo que esses números têm sinais, estou fazendo a subtração. 4 menos 2 dá 2, e 6 menos 5 dá 1. Então, aqui no meu quadradinho, que é onde eu vou colocar a minha resposta, eu já ponho 12. Só que eu preciso colocar um sinal. Aí eu olho ainda para esses números sem pensar no sinal, mas eu vou procurar qual é o maior deles. Qual é maior, 64 ou 52? 64. Qual é o sinal do 64? Agora eu olho para o sinal. O sinal do 64 é negativo, então o meu resultado é negativo. Então, respondendo a letra A para essa primeira operação, como nós fazemos para descobrir o número que faltou aqui? Nós simplesmente realizamos uma adição de dois números inteiros. Agora vamos para a segunda operação aqui. Eu preciso encontrar o valor de A. Eu já tenho o valor de B e o valor de A mais B. Eu representei aqui um retângulo mais menos 13, isso é igual a menos 27. Então eu tenho uma adição aqui, em que eu tenho uma das parcelas e eu tenho o resultado dessa adição. Vamos pensar numa adição mais simples aqui para a gente ver o que a gente faz para descobrir um elemento desconhecido dessa adição que não seja o resultado. Veja essa operação aqui. Eu tenho um número desconhecido e eu somei ele a 2 e o resultado foi 5. Que número que é esse? É o 3, não é verdade? Mas pensando nessa operação, como que eu faria para descobrir 3? Eu poderia pegar o resultado, que é 5, e subtrair 2, ou seja, 5 menos 2, aí eu ia achar o 3. Então aqui nesse caso nós vamos aplicar a mesma ideia. Como eu quero achar o valor da primeira parcela, eu vou pegar o resultado, que nesse caso aqui é menos 27, e pensando na operação inversa, eu vou subtrair uma parcela aqui, que é menos 13. Ok? Então, estou fazendo aí a operação inversa. Agora, nós temos uma subtração de dois números inteiros. Como que a gente faz a subtração de números inteiros? Lembra, a gente já viu essa regra. Eu vou pegar o primeiro número e vou somar ao oposto do segundo, ou seja, vai ser mais, o oposto de menos 13 é mais 13. E agora, como eu estou somando dois números inteiros que têm sinais diferentes, o que eu preciso fazer? Primeiro vou esquecer os sinais, vou fazer uma subtração. Quanto é 27 menos 13? Já fiz essa continha aqui, 27 menos 13 dá 14. Mas qual vai ser o sinal do 14? Aí eu volto aqui e olho para esses dois números esquecendo os sinais. Qual deles é maior, o 27 ou o 13? O 27 é maior. Agora sim, qual é o sinal do 27? É um sinal negativo, então eu venho aqui e coloco um sinal negativo, menos 14.
Respondendo aqui a letra A, como nós fazemos para descobrir esse número que falta? Como a gente tinha aqui uma adição, nós fizemos a operação inversa da adição. Nós fizemos uma operação de subtração. Agora vamos para as operações da segunda tabela aqui. Veja que eu tenho um retângulo menos mais 30, e isso é igual a 57. Ou seja, eu tenho uma subtração, sendo que o primeiro termo dessa subtração ele é desconhecido, ok? Eu conheço os outros dois. Como que eu vou fazer para descobrir aquele valor lá? Vamos pensar numa operação semelhante a essa aqui e ver o que acontece. Olha só, aqui eu tenho um número desconhecido e eu sei que desse número desconhecido tirei 3 unidades. E aí restaram 4 unidades. É muito fácil descobrir esse número aqui, a gente sabe que ele é o 7. Como que a gente pode fazer na operação para descobrir que é 7 nesse caso? Eu faço a operação inversa, não é? Aqui eu tenho uma subtração, eu vou fazer a operação inversa da subtração. Eu vou fazer uma adição. 4 mais 3, e isso dá 7. Aplicando essa mesma ideia aqui, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar o meu resultado, que é 57 ou mais 57. Deixa eu escrever aqui. Vou colocar mais 57. E aí eu vou somar com, nesse caso, mais 30. Quando eu fizer essa soma, eu vou descobrir qual é o elemento desconhecido aqui. E somando mais 57 a mais 30, faltou mais aqui dentro, né? Mas se o número fica sem sinal, não tem problema. Mais 57 mais 30, isso é igual a, como estamos somando dois números positivos, o resultado é positivo, isso é igual a mais 87. Então, o número que fica aqui dentro do quadrinho é mais 87. Vamos colocar aqui o mais 87. E agora eu acabei de ver que eu não coloquei o menos 14 aqui dentro do quadrinho, mas não tem problema, a gente já encontrou ele, vamos só preencher aqui para não ficar em branco, tá? Menos 14. E vamos responder então a letra A sobre essa terceira operação aqui. Como nós fazemos para descobrir o número que falta? O que a gente fez nesse caso? Nós tínhamos uma operação de subtração, fizemos a operação inversa da subtração, fizemos uma adição. Agora, nesta última operação, eu quero que você preste bastante atenção porque, embora seja uma subtração, nós não vamos poder aplicar aqui a ideia de operação inversa e você vai ver por quê. Eu tenho, então, um número que está subtraindo um número desconhecido e o resultado é menos 26. Vamos pensar uma operação mais simples do que essa, mas que tenha a mesma regra. Olha só, eu tenho aqui 8 e eu tirei uma quantidade desconhecida e o resto foi 3. Se eu tinha 8 e retirei uma certa quantidade, ficando com 3, essa quantidade que eu tirei é 5. Mas pensando na operação, como que eu faço utilizando o 8 e o 3 para chegar no 5? Eu preciso pegar o primeiro número lá, que é o 8, e fazer menos 3, que é o resultado, para achar o 5. Tá vendo? 8 menos 3 igual a 5. Vamos então pegar e usar a mesma regra aqui nessa operação de cima. Qual que é o primeiro número aqui? É o menos 12. Então vamos lá. Menos 12. E aí eu preciso tirar o resultado. Ou seja, preciso fazer menos 26. O resultado dessa operação aqui vai ser o número desconhecido. Eu tenho agora uma subtração de dois números inteiros, são dois números negativos. Pela regra que a gente já viu, quando temos uma subtração, nós precisamos pegar o primeiro número, menos 12, e somá-lo ao oposto do segundo número. O segundo número é menos 26, o oposto dele é mais 26. Ok. Agora eu tenho uma adição de dois números inteiros, sendo que um é positivo e o outro é negativo. Lembra da regrinha? O que a gente vai fazer? Vamos fazer, primeiro de tudo, uma subtração esquecendo os sinais desses números. Então vamos fazer 26 menos 12, já fiz essa operação, dá 14. Só que a gente precisa colocar um sinal aqui, correto? Qual vai ser o sinal que nós vamos colocar nesse caso? Eu volto e olho para os dois números, eu tenho 12 e o 26, ainda estou desconsiderando os sinais, e agora que eu já vi que o 26 é o maior,
eu olho qual é o sinal do 26. O sinal do 26 é positivo, então o meu resultado aqui é positivo. Portanto, nesse espaço aqui, nós vamos colocar o mais 14 para completar o espaço que está faltando. Respondendo aqui a letra A, como fazemos para descobrir os números que faltam? Nessa última operação, era uma subtração, o que nós fizemos? Pegamos o primeiro termo da subtração e subtraímos desse primeiro termo, desse primeiro número, o resultado. Aí a gente foi e encontrou o termo que estava faltando, encontramos o número que estava faltando. Letra B. Relate a estratégia que utilizou para resolver cada situação da tabela. Se você estava atento, você percebeu que enquanto eu fui fazendo essas operações, eu fui relatando as estratégias, mas de forma bem resumida. Na primeira operação, nós realizamos uma adição normal. Primeiro número mais o segundo número, achamos o resultado. Na segunda operação e na terceira operação, nós fizemos operações inversas. Então, na segunda operação, nós tínhamos uma adição, a operação inversa, uma subtração. Na terceira operação, nós tínhamos uma subtração, a operação inversa que a gente fez foi uma adição. E na última operação, a gente fez uma coisa muito diferente. Nós tínhamos uma subtração, e o que nós fizemos? Qual foi a estratégia? Nós pegamos o primeiro número da subtração e subtraímos o resultado para encontrarmos o segundo número da subtração. Essas foram as estratégias que a gente utilizou. Prosseguindo, letra C. O que é uma operação inversa? Muito simples, uma operação inversa é o contrário de uma operação. Nessa segunda operação aqui, nós tínhamos uma adição. Qual foi a operação inversa da adição que a gente fez? A subtração. Nesse caso, na terceira operação, nós tínhamos uma subtração, fizemos a operação inversa, que é a adição. A operação inversa está muito associada à ideia de prova real, quando você quer conferir se o cálculo que você fez está correto, né? Você tira a prova fazendo a operação inversa. E a gente sabe, isso você já sabe lá desde anos anteriores, que a operação inversa da adição é a subtração, a operação inversa da subtração é a adição, a operação inversa da multiplicação é a divisão e a da divisão é a multiplicação. Vamos prosseguir. Letra D. Podemos dizer que subtrair um número positivo é o mesmo que somar um número negativo? Vamos ver aqui, olha só. Nós temos mais 9 menos menos 3. Então eu estou subtraindo o mais 3, estou subtraindo um número positivo. Mas nós vimos, pela regra da subtração, que a gente precisa transformar isso aqui numa adição da seguinte maneira. Nós pegamos o primeiro número, mais 9, e adicionamos ao oposto do segundo número. Qual é o oposto de mais 3? É menos 3. Então essa operação, mais 9 menos mais 3, se transforma em mais 9 mais menos 3. Como aqui eu tenho uma operação de adição com dois números de sinais diferentes, um positivo e um negativo, o que eu tenho que fazer? Desconsiderar os sinais e fazer uma subtração primeiro. 9 menos 3 dá 6. Aí, para colocar o sinal, o que eu faço? Eu olho para esses dois números ainda sem pensar no sinal. 9 e 3. Qual dos dois é maior? 9 é maior. Qual é o sinal do 9? É positivo, então o resultado aqui é positivo. Dá mais 6. Mas olha só, se essa primeira operação ela foi transformada na segunda, a gente está falando da mesma operação. Então o resultado da primeira também é mais 6. Porque é a mesma operação. Voltando à pergunta então, podemos dizer que subtrair um número positivo, que foi o que a gente fez aqui, nessa primeira operação, é o mesmo que somar um número negativo, que foi o que a gente fez nessa segunda parte aqui? Sim. E por quê? Porque subtrair um número positivo é a mesma coisa que somar com o oposto desse número positivo, que vai ser negativo. Então essa resposta aqui ela é verdadeira se o número que eu estou primeiro subtraindo for oposto do número que eu vou somar. Tudo bem? Você pode pensar isso aí para outros números e verificar que isso aí é válido. Letra E. Qual a diferença entre se efetuar A menos B e se fazer B menos A? Eu até já coloquei aqui qual é a resposta, mas antes eu quero fazer essa operação com você. Primeiro vamos fazer A menos B, tá? Quanto que vai ser A menos B? O nosso A é mais 12. Então vamos lá. Mais 12. E aí eu preciso fazer menos
o B, que é menos 7. Então, menos 7. A gente sabe que na operação de subtração, eu preciso fazer uma transformação. Então, isso aqui vai ficar mais 12, e aí eu vou somar com o oposto do segundo número. Então, vai ficar mais 7. Como estou somando agora dois números positivos, 12 mais 7, mais 12 mais 7, isso dá um número positivo também, que é mais 19. Agora vamos fazer B menos A? B menos A. B menos A vai ser, vou escrever aqui, menos 7, menos mais 12, que é o valor de A. De novo, eu tenho uma subtração, eu transformo numa adição. Então, fica menos 7, mais, só que aí eu vou somar ao oposto do segundo número. Então, o oposto de mais 12 é menos 12. Menos 7 mais menos 12 dá menos 19. O que você pode observar nesses dois resultados aqui? O numeral que aparece aqui é o mesmo, mas os resultados têm sinais trocados, então os resultados são opostos. Foi o que eu coloquei aqui. O resultado de uma operação será o oposto do resultado da outra operação. Prosseguindo, letra F, você consegue encontrar mais alguma regularidade? O que é regularidade? É uma regra, um padrão, uma coisa que acontece sempre. Eu vou colocar aqui um bem bobinho, mais simples, e você pensa em outros aí. Se você descobrir algum e quiser me contar nos comentários, é só registrar. Essa propriedade aqui, A mais B igual a B mais A. Vamos pensar em dois números? Deixa eu chamar aqui o A de, por exemplo, menos 5. E o B eu vou chamar de mais 3. O B vai ser mais 3. Vamos ver quanto que dá isso se eu somar A mais B? Ó, menos 5 mais 3. Quando eu somo dois números que têm sinais diferentes, na verdade eu faço uma subtração, então eu faço 5 menos 3, que dá 2, e para pôr o sinal eu venho aqui e olho para os dois números, qual deles é maior, né? Desconsiderando o sinal. Então eu tenho 3 e tenho 5. Qual é o sinal do 5? É negativo, então o resultado da operação é negativo, menos 2. Mas vamos fazer o contrário. Se eu tiver mais 3 mais menos 5, não é a mesma coisa? Eu vou fazer uma subtração, porque esses números têm sinais diferentes, então 5 menos 3 dá 2. Olho para esses números desconsiderando os sinais. Qual dos dois é maior? O 5 é maior. Aí eu olho para o sinal do 5, o sinal do 5 é negativo, eu venho aqui e coloco o resultado menos 2. A letra G diz assim: elabore um problema para cada linha das tabelas e resolva. Aqui eu só vou citar algumas ideias para que você possa montar o problema. Presta atenção, o que está escrito aqui não é um problema, são só as ideias, ok? E aí você redige aí na sua apostila ou no seu caderno o problema completo. Eu vou te explicar cada uma dessas ideias. Então, olha, para a primeira operação aqui, a gente pode pensar num problema da seguinte maneira. A minha conta tinha um saldo negativo de R$ 64, aí eu fiz um depósito e depois desse depósito de R$ 52, eu quero saber qual foi o saldo. Utilize essas informações aí, construa um problema e resolva também. O bom é que a resolução do problema já está aqui, né? Porque já são as operações. A segunda operação, olha só. Fiz um saque de R$ 13 no banco, tirei R$ 13, e aí quando eu olhei lá o saldo da minha conta, o saldo já estava negativo em R$ 27. Ou seja, antes de sacar os R$ 13, quanto que tinha lá no banco? Ou seja, qual era o saldo que eu tinha lá no banco? Terceira situação, eu fiz um saque de R$ 30 no banco e depois que eu saquei os R$ 30, eu olhei o saldo e ainda tinha R$ 57, ou seja, ainda tinha R$ 57 que eu podia gastar. Se eu tirei R$ 30 e agora eu tenho 57, quanto que eu tinha antes de tirar, antes de sacar os R$ 30? E a última operação aqui eu coloquei o seguinte: havia um saldo negativo na minha conta de R$ 12. Aí foi feito um saque, foi feita uma retirada de dinheiro e depois disso o saldo ficou ainda mais negativo, ficou negativo em R$ 26. Qual foi então o valor do saque? Você reparou que em todas as situações eu usei o mesmo contexto de operações bancárias.
de saques, de retiradas, de depósitos. Você pode pensar em outros contextos, em outras situações, fique à vontade. Mas esse contexto de banco, saldo positivo, saldo negativo, ajuda a gente, quando a gente está começando a estudar os números inteiros, ajuda a gente a entender por que faz sentido a gente pensar que existem números negativos. E os saldos negativos das contas bancárias são um bom exemplo disso. Bom, com isso a gente encerra as atividades da semana 2 do PET do 7º ano do ensino fundamental. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Se você quiser, obviamente, eu vou ficar muito grato se você fizer isso. Pode ser que o material seja útil para eles também. Um grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo da semana 3. Tchau, tchau!